Amigas e amigos, as revelações contundentes do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, sobre o modus operandi da organização criminosa chamada Operação Lava Jato, que a rigor não tem nenhuma novidade. Eu falo disso aqui, não é de hoje, caixa preta da Lava Jato, né? Agora ele chamou de caixa de segredos, vejam bem, né? Eu falo isso desde que eu comecei a analisar a Operação Lava Jato. Aquilo ali é um mundo de ocultação, de maracutaias, de malandragens. Isso, mais uma certa desagregação do que se chamou aí de Centrão, do que se convencionou chamar de Centrão, e a paralisia do governo Jair Bolsonaro cria um novo cenário político no país. Mas antes de seguir em frente, eu sou Oswaldo Bertolino, jornalista, escritor, historiador. Este é o Outro Lado da Notícia. Bem-vindas e bem-vindos ao Outro Lado da Notícia. Peço para você divulgar este canal. Tem também as nossas transmissões no Facebook, tem os nossos programas que nós estamos sistematizando, que é o Leitura Comentada, tem também a nossa roda de conversa, que aliás hoje nós vamos receber o Ismael Moraes, do blog do Ismael, que ele analisa muito bem essa questão das fake news, como que isso tem influência na vida política, econômica, social do país, quer dizer, o direito à informação. Mas, retomando o fio da meada, a questão é que qual é a saída para o Bolsonaro? O que está realmente por trás, o meu slogan aqui, ver as coisas que estão por trás das coisas. Porque o Bolsonaro foi eleito como? Qual é a corrente de sustentação política do Bolsonaro? Ele não tem base parlamentar. Durante todo o período em que ele foi parlamentar, ele não conseguiu reunir ali um grupo, né? Podemos dizer assim, isso aqui é o grupo do Bolsonaro, a base do Bolsonaro. No Rio de Janeiro, a gente sabe onde ele se apoiava, né? Nas milícias, essas coisas todas. Né? Na verdade, ele nunca escondeu que ele tem um projeto de regime. Né? Seria o bolsonarismo, algo como se fala do getulismo, do hitlerismo, do mussolinismo, né? Essas coisas todas, né? Seria um regime bolsonarista com as suas regras próprias, com as suas leis próprias, né? Fechar os olhos para esta realidade, para esse propósito dele, é ignorar completamente o perigo que a sua ideologia, né? O que ele realmente representa. Pode-se dizer que ele não tem forças para implantar um regime bolsonarista. Isso é verdade. Agora, que ele vai procurando os seus caminhos para implantar um regime bolsonarista, quanto a isso não tenhamos dúvidas. E isso significa romper o pacto democrático que eu tenho falado aqui, ou seja, rasgar definitivamente a Constituição de 1988. E aí que ele enfrenta uma série de oposições, mesmo os que fraudaram a Constituição, mesmo os que mutilaram a Constituição com emendas constitucionais, medidas provisórias, decretos, não sei mais o que, tal. E a era Fernando Henrique Cardoso fez muito isso, a chamada era neoliberal, né? E sem contar as fraudes, por exemplo, essa fraude grosseira que a Lava Jato fez, o lavajatismo, podemos dizer, né? Que foi a criação da jurisprudência de 2016 para a prisão em segunda instância, para atender a uma organização criminosa sequestrar, no seu objetivo, sequestrar pessoas, sobretudo, né? O ex-presidente, o objetivo era esse, né? Eu sempre disse que a Lava Jato era um tribunal anti-Lula, uma rosca sem fim. Enquanto eles não atingissem o objetivo deles, né, eles não estariam com a sua tarefa cumprida, né, que é exatamente a criar as condições para a prisão do ex-presidente Lula. É isso, se pudessem matar, matavam, claro, torturavam, como a Lava Jato, eu sempre disse aqui, que é o espelho do que foi, o instrumento, né, do que foi a ditadura militar, do que foi outros regimes aí também de latrocidas, né? Essa gente aí não tem escrúpulos, não tem empatia social, não tem esse negócio de civilidade, civilização, conversar, seguir leis e tal, pegar aí o fio da história que eu sempre digo aqui, os valores da civilização, da Revolução Francesa, enfim, da independência americana, essas coisas todas, a Revolução de 30, as constituições de 46, 40 e 88 aqui no Brasil, essas coisas que dão sentido ao que a gente pode chamar de regime democrático. Ou seja, eles violaram tudo isso, fizeram o que fizeram aí, né? O problema, aí é que entra a questão, o problema é que o Lula, mesmo condenado aí por um tribunal de exceção, por marginais,
de acordo com a matéria recente aí do The Intercept Brasil e da agência pública, disseram que eles atuaram à margem da lei. Se atuaram à margem da lei, são marginais. Um tribunal à margem da lei condenou Lula, mas eles não cumpriram ainda o seu objetivo. Essa é a questão, né? Agora, como é que isso se liga ao projeto de poder do regime bolsonarista? O bolsonarismo queria o lavajatismo para fazer isso como instrumento do seu regime. Isso é óbvio. Como eles querem o Paulo Guedes, o programa de governo do Paulo Guedes, entreguista, neocolonial, privatista e tal, que muita gente apoia. Muita gente da direita não apoia o bolsonarismo, mas apoia o programa do Paulo Guedes. Assim como apoia a Lava Jato. Porque tanto a Lava Jato quanto o Paulo Guedes e Bolsonaro e bolsonarismo, tudo isso compõe o quê? Um clube. A política desse clube privado, essa gente é assim. O Lula, o PT, o PCdoB, o Povo, o movimento sindical, né, os movimentos populares, o MST e tal, né, isso é povo, isso é outra coisa, é outro mundo. São dois mundos. É um clube privado, que é isso aí, né, lavajatismo, bolsonarismo e paulo-guedismo, se é que podemos dizer assim, e o mundo do povo, quer dizer, são coisas antagônicas, são coisas que não se compõem, ou é uma coisa ou é outra. Essa que é a questão. Né? Agora, o que aconteceu? O lavajatismo não quis entregar a rapadura. Né? Nós vamos ser protagonistas aqui neste governo. E o bolsonarismo, por outro lado, também não quis entregar a rapadura. Então o que o bolsonarismo está fazendo agora? Está indo para cima do lavajatismo. Tudo que o Aras fala da Lava Jato é a mais, eu falei aqui já, agora há pouco, a mais absoluta verdade. Aquilo não tem absolutamente nada além de uma organização criminosa, uma organização marginal, como disse a matéria do The Intercept Brasil e da agência pública. Nada mais. É ilusão achar que foi constituído um grupo. Eu sempre falo aqui, é importante ter essa referência. O grupo da Lava Jato vem da Operação Macuco, a história da Operação Macuco, eu digo, de 96, da Operação Maringá, 97, 98, por aí. Né, vem do caso do consórcio Garibaldi, envolvendo o ex-deputado Tony Garcia, aquela história só procurar na internet que vocês vão achar Tony Garcia, Garibaldi, essas coisas todas. Banestado, caso Banestado, que aliás o caso Banestado mereceria ser mais divulgado, essa que é a realidade. Ou seja, eu sempre disse que o Rômulo Maia, lá do Duplo Expresso, que está revelando aí documentos e tudo mais, transformar isso em material jornalístico para se divulgar, né, dar... vamos dizer assim, uma forma que as pessoas tenham a informação exata do que está acontecendo, né? Evidentemente que tem as contradições, que a gente tem que trabalhar também com as contradições, com as realidades concretas. Né? Qual um problema que tem aí, por exemplo, né? Como que o governo Lula tratou essa questão do caso Banestado, né? Quando o Lula chegou ao poder, aí envolve o ministro Márcio Tomás Bastos, essas coisas todas, segundo as revelações do Rômulo Maia. Mas isso precisa ser tratado num âmbito bem circunstanciado. Qual é o que interessa de fato nessa história toda? É revelar que existia... O caso Banestado não é um caso abstrato. Ele não está fora de um curso, de um leito, de um projeto político, um projeto de poder. Essa que é a questão. Em que circunstância aqueles fatos de 2003, 2002, sei lá o que, 2004, alguma coisa assim ocorreram? É preciso. Eu sempre digo, a gente não pode absolutizar as coisas, precisa relativizar. Poderia ter adotado algumas medidas? Poderia, claro, né? Deu no que deu, né? Surgiu aí, eles conseguiram trazer aquela organização criminosa para o centro da luta política, que é a Operação Lava Jato. Teria que ter um tratamento mais eficiente ali, eu concordo plenamente. Agora, a gente não pode também tirar isso dos seus contextos, das compreensões da época e etc, etc. É que eu sempre digo aqui, se não ligar o caso do Banestado com a Operação Macuco e o caso de Maringá, a gente não vai entender as coisas, quer dizer, fica uma coisa à parte, né? Como se o Banestado fosse uma coisa à parte, não é? E ligar o Banestado com a Operação Lava Jato. Essa que é a questão, ou seja, transformar isso em material jornalístico, né, para se ter. E quando a gente transforma em material jornalístico, a gente não pode deixar o caso ser envolvido em querelas políticas, essas coisas todas, né? Isso...
né? Cria muita dificuldade. Uma opinião, né? O que eu acho. Eu faria assim, se fosse comigo, né? Se eu tivesse esse material todo, ligaria com Macuco, Maringá e tal, a Operação Lava Jato, e botava nas circunstâncias em que os fatos aconteceram, né? Eu faria assim, estou dizendo, a minha opinião. Mas a questão, voltando aí o outro aspecto, é essa questão do centrão, né? Chamado centrão. É isso, o Bolsonaro nunca conseguiu formar uma base bolsonarista. Ele teve lá quantos anos? Quase 30 anos, né? 28 anos, alguma coisa assim, como deputado federal, né? Agora, a constituição desse chamado centrão, muita gente diz, são corruptos, são isso e aquilo, negocistas, vende aqui, vende ali, né? Esta história do bolsonarismo está provando que não é bem assim. Lógico que pode ter um ou outro lá que faz isso, ou mesmo até um movimento organizado nesse sentido, né? De simplesmente fazer corrupção, né? Mas a verdade é que o parlamento tem características próprias, podemos criticar, tem muito personalismo, né? Ainda não é uma coisa muito transparente, mas é o poder mais transparente e mais representativo da República, com certeza. Lá está a voz do povo, efetivamente, manipulada pelo poder econômico, pelo poder midiático, etc, etc, mas lá está a voz do povo, né? Todos que estão lá foram eleitos pelo povo. Essa é uma realidade. E também é preciso questionar esse conceito de democracia. Um conceito de democracia em que quem tem dinheiro se sobrepõe a quem não tem dinheiro. Quer dizer, quem tem ideias, mas não tem dinheiro, acaba, né? São poucos os deputados, senadores que se elegem só com ideias. A realidade é essa. Quer dizer, aí a gente pergunta, qual democracia? Né? Pode-se dizer a Constituição está em vigor, o regime democrático está em vigor, sim, é verdade, mas houve golpe dentro da Constituição. Houve o golpe do impeachment, da fraude do impeachment da presidenta Dilma, houve o golpe da jurisprudência de 2016 para a Lava Jato sequestrar o Lula, e outros golpes mais. Agora, qual é o objetivo tanto de lavajatismo quanto de bolsonarismo? Rasgar a Constituição e implantar outro regime. Essa que é a realidade. A Lava Jato, é evidente que vai fazendo as manobras, né? Ela não é assim explícita quanto o bolsonarismo, mas o objetivo é o mesmo. Ou seja, implantar um regime que não tem esquerda, que não tenha povo, que não tenha movimentos sociais organizados, movimento sindical e tudo mais. É isso, olha, golpe dentro da Constituição. Desmontaram a estrutura sindical, né? Fizeram reforma trabalhista, reforma da Previdência, essas coisas todas. Estão burlando claramente a lógica, o espírito da Constituição. Portanto, o que se tem aí são movimentos políticos claramente definidos. Muita gente vê, esse é um problema, né, inclusive de muitos analistas políticos, na minha opinião, vê as coisas de maneira estática. Por exemplo, a Lava Jato. A Lava Jato está constituída, tem a Força-Tarefa da Polícia Federal, do Ministério Público, tem fulano, e você forma um grupo e aquilo ali é a Lava Jato. Não é isso. Não é, é uma corrente política. Ela já foi, Macuco é outra coisa. Estou dizendo o que estava envolvido na Macuco lá, na evasão de divisa, lavagem de dinheiro, CC5, as contas CC5, tal. Foi Maringá, foi Banestado, depois virou Lava Jato. Vejam, foi Arena, foi o DN, etc, foi Partido Nacional dos Trabalhadores Unificados, não sei como é que chamava lá, do Hitler, Partido Mussolinista e etc. Vejam, são movimentos políticos, processos políticos. Quando se fala hoje, e o Aras falou de lavajatismo, nesse evento que ele participou aí ontem, que a Globo acabou dando destaque para isso, né? Porque é exatamente fazer o sparring, né? À medida que põe aqui, ela defende aqui. Ó, ele falou isso, então vamos defender aqui. A Lava Jato está sob ataque aqui, vai defender a Lava Jato. Esse é o objetivo. Mas ele falou de lavajatismo. Lavajatismo é isso que fizeram lá com o governador do Piauí, com a deputada que é a companheira dele, esposa dele. Lava Jato é o que estão fazendo aí com o Alckmin, com o Serra, com o Paulinho da Força. Criou-se um conceito de lavajatismo. É a mesma coisa da frente ampla, né? Quer dizer, quando se fala em frente ampla, não é uma coisa estática, uma linha reta, né? São movimentos que se formam para ir criando e barrando aqui. Atacou aqui, corre lá. Atacou lá, corre ali, vai cercando, vai impondo barreiras para o avanço do autoritarismo bolsonarista, né?
Então, portanto, o lavajatismo continua a toda prova. Pode acabar, pode tirar Sérgio Moro, pode tirar Dallagnol, pode tirar Robertson Pozzobon, que aliás soltou nota ontem. É ridículo, essa é uma figura ridícula, né? Fala-se muito de Dallagnol e Sérgio Moro, mas esse é o lugar-tenente do Dallagnol, esse Robertson Pozzobon. O quequezinho lá que eu sempre falo dele aqui. Né, Carlos Fernando Santos Lima, vai lá no Facebook do Carlos Fernando Santos Lima, veja lá o que ele está falando, o frasista de porta de banheiro de rodoviária. Portanto, são movimentos políticos que a gente tem que acompanhar, não de maneira estática aqui, tem que vir aqui, como é que está aqui, ali, aqui e tal, né? E você tem que ter densidade, consistência e aquela velha máxima, análise concreta da realidade concreta, que é o que dizia o Lenin, o líder da Revolução Socialista na Rússia em 17. Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente volta com outros programas, a roda de conversa hoje imperdível, às 13 horas. Peço para você divulgar e acompanhar aqui nos canais do Outro Lado da Notícia. Um abraço, até a próxima.